Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de dezembro, 12 do 12, nós vamos meditar de 1 Timóteo, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Esta é uma carta que leva o nome daquele que foi endereçado. Esta carta é a carta de Paulo a Timóteo, né, o seu filho amado. Ele refere-se a Timóteo como seu filho no Senhor. Isso ele registrou em 1 Coríntios 4,17. Ele vai se referir a isso também aqui no livro de 2 Timóteo. Porque nós temos 1 Timóteo e 2 Timóteo. E esta é uma das chamadas cartas pastorais, né? Então, nós temos outras cartas pastorais. Essa daqui, ela é endereçada ao próprio Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, é assim que ele começa essa carta. E vou disponibilizar lá nas redes sociais, Rubenita Leão, Instagram e Facebook, o mapa do livro de Timóteo. Lá você tem um panorama completo deste livro aqui, né? Então, sempre faço essa menção quando inicio cada livro. Todas as vezes que eu inicio o livro, eu disponibilizo o mapa lá, porque você tem um panorama e você consegue ter um vislumbre melhor da sua leitura bíblica. Então já vai deixando aquele like, isso mesmo, vai compartilhando com outras pessoas. Se já é inscrito, muito obrigada. Se não é inscrito, se inscreva e convide mais alguém para se inscrever também. Priorizando a palavra de Deus é um estilo de vida. Então, todos os dias você vai criando o hábito de ler a Bíblia, né? De ter a Bíblia no seu dia a dia. E nós estamos na reta final, e isso para te dizer que é possível sim ler a Bíblia em um ano. Tem muitas pessoas que estão comigo nessa maratona, né? Nessa corrida, nesse exercício, nessa prioridade de colocar a palavra de Deus como alvo no nosso dia a dia. E não fique triste, porque nós já estamos terminando um ano, mas a boa notícia é que em 1º de janeiro nós reiniciaremos, isso mesmo, 1º de janeiro nós iniciaremos lá no livro de Gênesis, e te convido, te desafio a ler a Bíblia em um ano comigo, né? Já vai lançando esse desafio aí às pessoas que estão próximas de ti. Ele continua agora, depois dessa saudação, falando, né, do ministério de Timóteo em Éfeso, né, as falsas doutrinas que eram encontradas ali. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de não ensinarem outras doutrinas. Nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se na loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para quem é transgressor e rebelde, irreverente, pecadores, ímpios, profanos,
parricidas, matricidas e homicidas. Por que Paulo disse isso? Porque lá em Romanos ele fala que a lei ela tem a função de nos apontar o pecado. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o Evangelho da Glória de Deus, bendito do qual fui encarregado. Sou grato para que aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, no outro tempo, era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus com a fé, o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Servisse eu de modelo, quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, mais real, ao Deus único, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, no capítulo 1, ele vai falar sobre o bom combate. Veja só. Este é o dever de que te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmemente nelas o bom combate, mantendo-se a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se conta Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Capítulo 2, a prática da oração por todos os homens, como Deus, né? Como Jesus sendo o único mediador. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática da súplica, oração, intercessão, ação de graça em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. E aí ele fala, e isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e entregue a pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu e resgatou-o por todos, testemunho de que deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente ataviem-se com modéstia, de bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro e pétalas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, e esteja, porém, em silêncio.
porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva. Adão não foi aludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santidade e bom senso. Então, Paulo aqui fala sobre o equilíbrio da mulher, inclusive nas suas vestimentas, né? Ele fala de modéstia, de traje decente, né? De bom senso, inclusive quanto ao cabelo, não é? E aqui fala sobre a questão do portar da mulher, né? Então, sabemos que aqui há uma característica daquela época. Na sinagoga, a mulher, ela não falava, ela não se manifestava, né? Era uma reunião ali onde a mulher apenas assistia. Nós vimos agora recentemente uma característica da igreja que nós acabamos de ver, né? Dos Tessalônicos, onde as mulheres, elas tinham, né? Muita influência, né? E elas, inclusive, o início da igreja se começou através das reuniões que essas mulheres faziam junto ao rio, né? E aí nós vamos ver que essas mulheres se converteram e elas deram origem. Então, eram mulheres de negócios, mulheres que já tinham uma predominância na sua sociedade, o que não era comum da época, né? Então, aqui nós vamos ver Paulo falar aquilo que era comum na época a respeito do portar-se da mulher, né? Então, ele fala sobre isso aqui no capítulo 2. No capítulo 3, fiel é a palavra. Se alguém aspira pelo episcopado, excelente obra almeja. É necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordado. Inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, aqui, quando se fala de bispo, entende-se também pastores, né? Não seja neófito, ou seja, recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado ao vinho, não cobiçoso de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também seja este primeiramente experimentado e se mostre irrepreensível no exercício do diaconato. Da mesma sorte, quanto à mulher, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua casa, pois os que dispensarem bem o diaconato alcança para si justa preeminência e muita intrepidez na fé e em Jesus Cristo. Sempre que eu falo de diácono, eu lembro do nosso primeiro diácono da igreja primitiva. Estamos falando de Estevão. E que ousadia aquele homem tinha, não é? Para anunciar o evangelho até mesmo no momento da sua morte. E escrevo estas coisas esperando vir em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus,
que é a Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que fora manifesto na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, cridos no mundo, recebido em glória. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e quanto aprendizado nós temos aqui. Não só no exercício ministerial, mas também como conduta que devemos ter como representantes do Teu reino aqui nessa terra. Por isso, colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.